a lâmpada, escurecer o ambiente para ver se melhora. Né? Espero que tenha melhorado. Então, a lição deste trimestre tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Sobre o selo do Espírito Santo, na lição anterior, a lição de número 2, já dizia que o selo, na época em que esta carta aos Efésios foi escrita, lembramos que estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Quando esta carta foi escrita, Paulo tinha bem claro na sua mente o que era o selo. O selo designava propriedade e o selo também designava garantia. Então, o Espírito Santo, na vida do cristão, como está aqui na capa da lição, que vocês devem estar vendo um pouco melhor, a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa, designando então que nós nos tornamos propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. E que o seu Espírito Santo também, como selo, nos garante a salvação. Então, se você anda um pouco apavorado com as circunstâncias que estão no nosso entorno, na nossa conjuntura política, epidemiológica, nosso sistema mundial econômico de saúde, se você está vivendo dias conturbados, como a maioria de nós estamos vivendo, tenha uma convicção nesta noite, que você está selado com o Espírito Santo de Deus. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo e a tua salvação está garantida por este Espírito Santo. Você é selado de Deus. Você é a noiva do Cordeiro. Então, não se atemorize, porque você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos falar nesta noite é sobre essa primeira parte deste título da lição. Está aqui, logo de cara, a Igreja Eleita. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre eleição e sobre predestinação. Em primeiro lugar, muitas vezes nós lemos a capa da lição, não entendemos bem as figuras, as imagens. Eu já falei aqui mais ou menos a coroa de espinhos que representa o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a carta com o selo do leão da tribo de Judá, o rei Jesus, e ele deu a sua vida por nós e selou nosso nome no livro da vida. Selou o selo de garantia do leão da tribo de Judá, selou nosso nome no livro da vida. Ele garante, o Espírito Santo de Deus garante a minha vitória e a tua vitória na eternidade. E falaremos nessa lição sobre eleição. Agora eu gostaria de falar sobre essa palavra aí rapidamente. Redimida, a igreja eleita redimida pelo sangue de Cristo. E aí eu fui buscar a ajuda do papai Google para saber o que significa redimir, né? Para ficar claro aqui para a gente o que significa a palavra redimir. E estamos aqui, deixa eu tentar ampliar para você enxergar aí em casa a palavra redimir. Deixa eu tentar baixar aqui. Espero que vocês consigam ler aí claramente. Estou aumentando ao máximo aqui para vocês poderem ver. Redimir, que é o mesmo que readquirir, ou adquirir de novo, reconquistar aquilo que se havia perdido.
A Bíblia utiliza o termo redimir para exemplificar que, com a morte de Cristo na cruz, toda a humanidade foi redimida ou reconquistada. A humanidade havia se distanciado de Deus por causa do primeiro pecado cometido pelo casal, que foram Adão e Eva. Mas com a morte de Cristo, todos, sem exceção, voltaram a ter uma nova chance de salvação. Ou seja, a humanidade foi reconquistada para Deus por meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja eleita, título da lição geral do trimestre, redimida, resgatada, reconquistada, como? Pelo sangue de Cristo. E depois de reconquistada pelo sangue de Cristo, a igreja é selada com o Espírito Santo, garantindo assim a nossa salvação. E esse tema da eleição é o que vai permear a nossa lição nesta noite. Estou aqui com a imagem, espero que vocês estejam vendo aí de forma satisfatória. Estamos aqui, lição de número 3, que seria ministrada no dia 19 de abril, domingo próximo, cujo tema é eleição e predestinação. Tem aqui o texto áureo, possíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Temos aqui a leitura diária em classe, vocês podem fazer. Vamos fazer a leitura bíblica em classe rapidamente. Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 12, que diz assim. Deixa eu tentar ampliar aqui para ver se vocês enxergam melhor. Pronto, vamos ver. Para que vocês possam acompanhar comigo. Efésios 1, 4 a 12. Versículo 4 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco, em toda a sabedoria e prudência. Vamos continuar aqui. No 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra. Neste momento, deixa eu acender a luz aqui para ver se vocês me visualizam melhor. Vamos fazer uma oração pela leitura bíblica em classe, para iniciarmos bem esta aula.
Senhor, meu Deus e Pai amado, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade por tudo que és. Tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu elegestes a tua igreja em Cristo. Tu adquiriste o teu povo pelo sangue de Cristo Jesus. Tu nos selastes, ó Deus, para a salvação mediante o teu Espírito Santo. Ilumina, Senhor, a nossa mente, abençoa todos aqueles quanto irão ouvir esta transmissão. Ilumina minha mente, ó Deus, e me ilumina para que eu possa transmitir a tua palavra nesta noite. Senhor, fica conosco, continua nos abençoando, abençoa todos aqueles, Senhor, que irão receber essa live em casa, seja neste momento, ou seja em qualquer momento em que ela puder assistir essa transmissão. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a lição novamente. Vamos ver aí se a imagem fica legal aqui. Vamos lá, na introdução, o comentarista fala assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Eleição e predestinação. Eleição significa uma coisa, a predestinação significa outra. Ambas são importantes para a doutrina da salvação. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Por que que o autor ele diz que nós abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação? Porque há a igreja que se denomina reformada, há os segmentos reformados que vieram lá da reforma protestante, lá em 1500 e alguma coisa, e elas têm uma interpretação diferente da nossa interpretação pentecostal, da nossa interpretação assembleiana. Há ali um embate de séculos entre teólogos, seguidores das ideias de João Calvino, e há teólogos, seguidores das ideias de Jacó Armínio. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses grandes expoentes, teólogos, grandes pensadores da Bíblia, das doutrinas fundamentais da fé. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a divergência de interpretação entre o segmento calvinista e o segmento arminiano. Nós somos adeptos de Armínio, Jacó Armínio. Desde já estou anunciando, mas nós vamos falar sobre isso mais adiante. Eu vou falar apenas alguns pontos, viu, irmãos? Aquilo que eu destaquei, eu não vou ficar lendo a lição toda, senão vai ficar cansativo. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aí o autor diz que a dádiva, o presente da eleição, precede a nossa existência, né? Ela é antes mesmo de existirmos. Deus nos abençoou, Deus nos deu este presente antes mesmo de existirmos. E aí ele relata, antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então, Deus planejou salvar aqueles que ele elegeu de antemão, e ele também planejou capacitar aqueles que ele elegeu de antemão, capacitar essas pessoas para uma vida de santidade. Vamos lá. A eleição divina, né? Primeiro subtópico do tópico 1. E aí,
A eleição traz a ideia de escolha, claro. Se eu eleger alguns e não eleger outros, então foi feita uma escolha. É o mesmo quando pessoas disputam eleições, você tem ali os candidatos, os diversos candidatos, e você escolhe um, eu escolho outro, e aquele que tiver o maior número de votos, esse será o eleito. Então, eleição traz a ideia de escolha. Paulo aos Efésios menciona 3 aspectos dessa escolha. E ele faz a pergunta, primeira pergunta: em quem fomos escolhidos? Será que eu fui escolhido assim? Deus, lá na eternidade, disse assim, lá no ano de 1978, 13 de novembro de 1978, em determinado lugar, em determinado horário, eu vou fazer nascer, vou criar Alain, meu servo Alain. Ele será meu servo. Eu criarei Alain e ele já está, eu estou escolhendo ele agora, lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus já havia decretado, registrado no seu livro, que eu nasceria em 13 de novembro de 78, meu nome seria Alain, teria os nomes dos meus pais, teria o horário, o local, tudo decretado por Deus de forma pormenorizada, de forma detalhada. E ele me escolheria lá na eternidade, antes mesmo da fundação do mundo. Será que é assim? E aí tem essa pergunta: em quem fomos escolhidos? E aí a lição dá a resposta: em Jesus. Por isso, esta escolha é cristocêntrica. Não é que Deus me selecionou pelo seu decreto divino antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada. Não é que ele selecionou Alain para ser eleito, mas todos aqueles quanto foram alcançados por Cristo Jesus, estes é que foram eleitos. Deus, na eternidade passada, na sua onisciência, claro que ele sabia, na sua presciência, claro que ele sabia quais haveriam de salvar-se. E a estes ele elegeu, porque ele sabia que estes haviam de salvar-se, ele sabia que esses responderiam ao seu chamado, né? Deus chama, estes responderiam ao seu chamado, e em Cristo, respondendo ao chamado de Cristo, essas pessoas são eleitas. E aí vem a segunda pergunta: em que tempo se deu essa escolha? E já falamos antes da fundação do mundo, qual a finalidade? A finalidade deste chamado, desta eleição, é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição das pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito, vamos lá, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. E aí tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, que afirma que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, lá na eternidade passada, Deus, segundo a sua presciência, presciência significa conhecimento prévio, ciência prévia, saber prévio. Então, ele sabendo de antemão aqueles que iriam responder positivamente ao chamado do teu filho Jesus Cristo, e estes perseverariam na fé até o último dia, a estes em Cristo ele elegeu, porque ninguém pode salvar-se fora de Cristo Jesus, que foi ele quem deu a vida,
nos remiu, nos resgatou e nos selou com o Espírito Santo da promessa, garantindo a minha salvação e a sua salvação. Glória a Deus. Segundo subtópico do primeiro tópico da lição, fala sobre as condições da eleição. Então, nós vemos aqui que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, ela é oferecida de forma universal e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com prévio arrependimento e fé. Então, a pessoa recebendo a mensagem da cruz, arrependendo-se por meio da fé, ela recebe, se faz operar esta eleição. Porém, ninguém, essa é uma parte interessante, essa eleição não é mérito de ninguém. A fé não é mérito de ninguém. O arrependimento não é mérito de ninguém. Como está escrito aqui na passagem destacada. Entretanto, esse meio, essa forma de ser eleito, não é mérito, não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Queridos, isso aqui é muito importante. Isso aqui mostra a grandeza de Deus e o tamanho imensurável da sua graça. A eleição opera com arrependimento e fé. Porém, esse arrependimento e fé não vem de nós. A Bíblia já diz que a fé não vem de nós, ela é um dom de Deus. Para que ninguém se glorie, por meio dela somos salvos pela graça, sois salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar de bater no peito e dizer: eu um dia me arrependi, criei no Senhor Jesus Cristo, e é por isso que eu sou salvo, porque eu mereço, porque eu me arrependi dos meus pecados, e criei no Senhor Jesus Cristo, criei na sua palavra, e eu mereço. E vocês que não creem, que não se arrependem, estão danados ao inferno. Irmãos, isso não é mérito nosso. Foi Deus que nos alcançou pela sua graça. Deus, lembra que Jesus Cristo falou: eu vos darei o Espírito Santo, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não é você que é bonzinho e se arrependeu. Eu não sou bonzinho e me arrependi. Eu não tive fé pelos meus próprios esforços. Não. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus para a minha vida e para a sua vida. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Foi a graça de Deus que martelou em nossos corações, e nós, as escamas que cobriam nossos olhos para que não enxergássemos a verdade, caiu. As escamas caíram. O lodo, o obstáculo que estava tapando nossos ouvidos para não ouvirmos a voz do Senhor, caiu. Esses obstáculos caíram por terra. A força maligna que a Bíblia diz que o mundo jaz, o mundo dorme no maligno. A força maligna do príncipe deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a glória de Cristo, essa força foi derrubada,
foi interrompida, foi destituída naquele momento. Deus agiu com sua graça, então as escamas dos nossos olhos caíram, aquilo que tapava nossos ouvidos caíram, nossos entendimentos que estavam enebrecidos como um bêbado que está embriagado e não consegue entender nada, nossa mente foi clareada e nós passamos a ver, a ouvir e a entender a mensagem de Deus para nossas vidas. É assim que é operada a eleição de Deus. Ele vem com o teu Espírito Santo, ele vem com a sua graça e nos convence e nos liberta. Por isso Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E aí ele nos liberta pela sua graça. Sob tópico 3 do tópico 1, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Santos, nós sabemos que significa separado do pecado, e irrepreensível significa sem defeito ou inculpável. Então, Deus nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, lá na eternidade passada, para que fôssemos separados do pecado, sem defeito e inculpável do mundo. Agora, tem essa parte aqui, ó, muito interessante do texto, eu vou lê-la mais abaixo. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, né? Nós temos que ter uma vida santa, que é separada do pecado, temos que ser irrepreensíveis, ou seja, inculpáveis, mas isso não é possível sem a capacitação do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o cristão não tenha seus vacilos, seus momentos de fraqueza, seus momentos de fragilidade, mas a Bíblia diz que mesmo em momentos de fraqueza, de fragilidade, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Paulo mesmo fala, no capítulo 7 de Romanos, se não me falha a memória, miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte, deste corpo que me inclina constantemente para o mal, desta carne que me inclina constantemente para o mal, pois o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, estou sempre fazendo. E ele diz, mas graças a Deus, né? Capítulo 8, versículo 1, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o cristão, ele tem fragilidades, tem momento de fraqueza, ele não vive na prática do pecado, ele não vive na imundícia, mas ele tem momentos de fraqueza. Mas neste momento, o Espírito Santo o ajuda. Sob tópico 4 do tópico 1, a nova vida dos eleitos. E aqui foi o que eu li, apesar de a finalidade da eleição é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, que está lá em Gálatas. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. É isso aí. Então, a santificação é um processo contínuo, não é algo que ocorre da noite para o dia. E nós só, quando nós adquirirmos a estatura de varão perfeito, então não estaremos mais aqui nessa terra. A síntese do primeiro tópico diz: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano algum, eu poderia acrescentar. Então, a eleição
É iniciativa de quem? De Deus. Ele toma a iniciativa de eleger o cristão por causa da obra de Cristo. Não é mérito humano algum. Em Cristo, na morte de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, que nós não temos justiça alguma, mas pela justiça de Cristo, quando cremos nele, porque ele nos resgatou, nós também somos justificados diante de Deus. Vamos lá para o segundo tópico. Deixa eu colocar aqui, espero que vocês estejam vendo claramente o texto. Espera em Deus, né? Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, ou seja, a predestinação também fala de algo lá na eternidade. Predestinar significa literalmente determinar antes, ou seja, destinar antes. Então, é a mesma coisa que lá na eleição, a eleição foi feita pela pré-ciência de Deus, pelo pré-conhecimento de Deus, pelo conhecimento prévio daqueles que iriam responder positivamente ao chamado de Cristo, ao chamado do Evangelho, e iria perseverar e a receber o selo do Espírito Santo de Deus. E aqui, predestinar também significa determinar antes, determinar com previedade. Então, vamos lá. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, nunca fora de Cristo. Nunca fora de Cristo. Se não for em Cristo, não há eleição alguma. Nós somos feitos, somos salvos por meio de Cristo. Somos eleitos por meio de Cristo. Somos salvos por meio de Cristo. Somos redimidos, resgatados por meio de Cristo. Nada pode ser feito fora de Cristo. Então, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Ele escolheu que em Cristo qualquer um que respondesse positivamente ao seu chamado, este estava eleito para que Deus constituísse um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, enquanto a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo para a santificação, para andarmos de forma irrepreensível, a predestinação ela diz o que acontecerá a esse povo que foi eleito por Deus, a este povo que foi escolhido por Deus. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. É o que eu venho falando desde o início desta lição. Então, Deus conhece previamente, é o que chamamos de presciência, aqueles que receberão o chamamento de Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, a estes Deus elegeu e os predestinou. Predestinou, tem um destino. Qual é a predestinação? Qual é a destinação que Deus deu a esses que ele elegeu previamente pela sua presciência? E aí vamos falar aqui. Filhos por adoção. Vamos lá, deixa eu pular aqui, deixa eu adiantar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo, tudo em Cristo. E somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida.
não somos merecedores. Aprove ao Pai fazê-lo assim. Como diz aqui na frente, logo a primeira frase aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pela sua boa vontade, aprove a Deus, lhe foi prazeroso, ok? Me salvar e te salvar. Foi prazeroso, Deus sentiu prazer em nos reconciliar consigo mesmo em Cristo, porque éramos inimigos, éramos condenados, mas em Cristo nos tornamos amigos, nos tornamos salvos. Essa posição é imerecida. E Deus teve a sua boa vontade de fazer assim. Deus, por meio da predestinação, nos predestinou para sermos seus filhos, seus herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. E quem foi adotado como filho, ele tem alguns privilégios. E aqui, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, enquanto na eleição, Deus, pela sua presciência, sabia os que responderiam positivamente seriam salvos, aqui na predestinação, ele pega essas pessoas eleitas e destina para serem seus filhos. Ele adota essas pessoas para serem seus filhos e receber a mesma herança que o seu filho Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Isto significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como eu falei, das promessas feitas a Abraão e da vida eterna. Vamos lá aqui, terminamos o tópico 2 e temos como síntese: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos para a adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Estão entendendo? Eu quero que isso fique claro aqui, que é o que o autor da lição está tentando expor para nós. Nos seus decretos eternos, Deus predestinou quem? Os eleitos. Quem são os eleitos? Aquele que ele previu antecipadamente pela sua presciência, antes da fundação do mundo, aqueles que haveriam de responder positivamente ao seu chamado e perseverariam até o fim. Então, em seus decretos eternos, Deus pegou esse povo que ele elegeu antes da fundação do mundo pela sua presciência e destinou, deu uma destinação para que eles fossem feitos filhos por adoção. Deus destinou esse povo, essa nação, em Cristo Jesus, é sempre em Cristo Jesus, não é fora dele, não é em Maomé, não é em Buda, não é em nenhuma entidade, não é nenhum avatar, nenhum ser, por mais renomado que ele seja no mundo, não é nenhum Nobel da Paz, não é Allan Kardec, não. Em Cristo Jesus, aqueles eleitos pela presciência de Deus foram predestinados para serem adotados, para serem feitos seus filhos. E sendo feitos filhos de Deus, somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Vamos logo para o tópico 3, que a hora se avança. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos,
pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, vamos falar das bênçãos espirituais que são dadas aos que são predestinadas aos eleitos. E isso tudo provém do imenso amor de Deus. Vamos lá, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Interessante que o autor da lição faz algumas pinceladas superficiais aqui na lição, e nós precisamos ler mais um pouquinho para podermos nos aprofundar nesse tópico soteriológico. Nesse caso da predestinação para a salvação, que é a soteriologia, como eu falei, calvinismo e arminianismo divergem entre si sobre a doutrina da salvação. João Calvino, calvinismo, diz que Deus predestinou algumas pessoas para a salvação e predestinou algumas pessoas para o tormento eterno, para a perdição. E que Deus fez isso de forma incondicional. O que quer dizer de forma incondicional? Não depende em nada da resposta humana ao chamado de Deus. Segundo João Calvino, eu vou ler uma biografia dele aqui rapidamente, dele e de Jacó Armínio. Vamos passar a chamar Calvino e Armínio a partir daqui para facilitar. Segundo Calvino, que diz que a predestinação, Deus destina antecipadamente os que irão se salvar e os que irão se perder, é Deus quem decreta, é Ele que escolhe, Ele que determina tudo. Segundo ele, o homem não tem parcela de cooperação alguma com a salvação. E a isso eles chamam de monergismo, ou seja, é uma ação de uma única pessoa, de um único lado. Então, segundo Calvino e seus discípulos, Deus, na eternidade passada, ele selecionou tudo o que havia de acontecer, absolutamente tudo. Todas as pessoas que nasceram, todas as pessoas que morreram, todas as pessoas que sofreram assalto, tudo isso foi Deus quem determinou. Deus que determinou que houvesse matança de inocentes. Foi Deus quem determinou que o homicida entrasse num lar e matasse toda a família. Foi Deus quem determinou que Lúcifer enganasse Adão e Eva. Foi Deus quem determinou aqueles que iriam crer para a salvação e aqueles que iriam não crer para a perdição. Deus determinou absolutamente tudo. Então, Deus escreve, segundo Calvino, a história do princípio ao fim, e o homem não tem participação alguma nisso. Não adianta o homem orar para mudar nada, absolutamente nada, porque Deus não irá mudar, porque o seu plano é irretratável, o seu plano é imutável, nada pode ser modificado nos planos de Deus. Ninguém, nenhuma criatura, nenhum ser pode mudar os planos de Deus. Se uma pessoa está destinada ao tormento eterno, não adianta você orar por ela, não adianta você pregar para ela o evangelho, porque ela está destinada ao tormento eterno, porque assim Deus decretou. Isso é o que ensina Calvino. Ora, irmãos, se isso fosse a doutrina legítima da igreja, se isso fosse uma doutrina correta, então não era necessário nós orarmos para Deus mudar as circunstâncias. Não era necessário a evangelização do mundo,
porque Deus iria alcançar as pessoas que ele destinou para a salvação de um jeito ou de outro. Vocês compreendem a complexidade desta doutrina, desta afirmação? Ora, se eu sei que João, se eu sei não, né? Se Deus determinou de antemão, na eternidade, se Deus predestinou João para o tormento eterno, eu me pergunto, para quem então eu vou orar por João? Para quem então eu vou evangelizar João? E para que aquelas informações que estão na Bíblia, dizendo orar sem cessar, que a oração do justo pode muito ter seus efeitos, orar pelos enfermos, orar pelas autoridades para que Deus as guie e julguem com justiça e regam as nações com justiça. Para quê? Para quê? Como está lá no capítulo 18 de Jeremias, que Deus disse, uma cidade, um povo, uma nação, eu disser que vou destruí-la, e esse povo se converter, se voltar para mim, então eu ouvirei sua oração, e eu mudarei. Deus diz lá em Jeremias, eu mudarei aquilo que eu havia dito, e não destruirei mais essa nação, esse povo, essa cidade. Por outro lado, diz Deus em Jeremias, ainda no capítulo 18, se você quiser, você vai lá acompanhar. Deus diz, olha, se uma nação, se eu disser uma nação que vou abençoar, a um povo, a uma cidade que vou abençoar, e eles pecarem contra mim, eu me arrependerei, ou seja, eu desistirei daquilo que eu disse que faria, e eu amaldiçoarei essa nação, essa cidade, esse povo. Então, irmãos, se tudo é decretado nos mínimos detalhes por Deus, uma pulga que morde o cachorro, um cachorro que se enche de carrapato, um cachorro que tem seus pelos caindo, um cabelo que cai da sua cabeça, se tudo foi decretado nos mínimos detalhes por Deus, então não há razão para nós orarmos, não há razão para nós pedirmos a Deus mudança de vida, não há razão para nós orarmos pelos enfermos, não há razão para nós evangelizarmos ninguém, porque está tudo sobre os decretos de Deus. E ninguém pode mudar nada. Mas a Bíblia nos diz, como está aqui, que Deus deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Essa é a verdade. O arminianismo, nós somos discípulos de Armínio. A Igreja Assembleia de Deus, ela tem por doutrina o arminianismo. Lembre-se para não ter dificuldade. Armínio começa com a letra A do alfabeto. A Assembleia de Deus também começa com a letra A do alfabeto. Então, nós somos assembleianos e somos arminianos. Um grupo bem conhecido aí, que é calvinista, não é só ela, mas um grupo bem conhecido é o presbiteriano, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles adotam a doutrina calvinista da predestinação. Então, é por isso que o autor aqui da lição, ele diz, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam do seu mau caminho. E falar de incondicional quer dizer que não há participação humana, Deus decretou e acabou, o homem nada pode fazer. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. A declaração de fé da Assembleia de Deus afirma que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, como nós falamos, né? Segundo a presciência divina,
Deus sabia aqueles que iriam responder positivamente, com arrependimento e com fé, por meio da sua graça, única e exclusivamente por meio da sua graça. Deus anteviu isso, e aí destinou essas pessoas para a salvação e para receber as bênçãos de Deus, para serem adotados, para receberem as promessas, para serem adotados como filhos e para receber as heranças de filho. Nunca, nunca há predestinação para a perdição. Deus não destina ninguém para a perdição. O que há é aquela lei de causa e efeito. Aqueles que já estão mortos em seus delitos e pecados, estes que receberam a palavra do Evangelho, receberam a luz de Cristo e a recusaram, estes sim continuarão nas trevas e finalmente terão a perdição eterna. Já nós, aqueles que estávamos em trevas, que estávamos em perdição, recebemos a luz do Evangelho da glória de Cristo e pela sua graça, pela sua imensurável e inexplicável graça, pelo seu amor, essa palavra produziu arrependimento em nós. Não é mérito nosso, é tudo dele, tudo dele. Tudo é dele, por ele, para ele, seja a ele toda a honra e toda a glória, agora e sempre. Então, essa graça produziu em nós fé e arrependimento. E nós saímos da situação de pessoas que estavam mortos e agora revivemos, pela glória de Deus, em Cristo Jesus. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Então, a salvação, meus queridos, foi provinda única e exclusivamente do amor de Deus. Nós não éramos merecedores, estávamos em trevas, não queríamos Deus, não queríamos saber de Deus, preferíamos programas, muitas vezes, como dizer, libertinos, programas terríveis, programas maldosos para fazermos, para praticarmos, mas ele, com seu amor, seu único e exclusivo amor, nos alcançou. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação provém como um favor imerecido, como eu venho dizendo, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos por ele. Por que o autor diz isso aqui? Os que achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a ele. Por que ele está dizendo isso? Porque o calvinismo, que nós acabamos de falar, ele diz que aqueles a quem Deus elegeu e aqueles a quem Deus predestinou para a salvação, esses vêm na tora, na marra. Deus os traz arrastados. Deus não somente os atrai, como nossa doutrina arminiana diz. Nossa doutrina arminiana da Assembleia de Deus, lembre-se, Armínio, letra A, Assembleia, começa com letra A também. Então, nossa doutrina arminiana, ela ensina que nós somos atraídos pelo amor de Deus. Já o calvinismo ensina que as pessoas são coagidas, arrastadas, obrigadas na marra a virem a Cristo Jesus. Segundo eles enfatizam que o homem é tão ruim, mas tão ruim, o homem é tão mau, o homem é tão depravado, o homem é tão ruim, que ele não consegue, em hipótese alguma, enxergar o amor de Deus sem que Deus não o arraste
sem que Deus não traga obrigado para si. E nós, como arminianos que somos, entendemos, na verdade, que Deus não arrasta obrigado. Ele simplesmente nos atrai. A síntese do terceiro tópico. A predestinação não se refere à condenação, jamais. Sempre à salvação. Predestinação sempre se refere à salvação de pecadores. O ato de prover, de providenciar a salvação, está diretamente relacionada ao amor de Deus. Então, é sempre Deus quem provê a salvação e tudo vem dele, é pelo amor dele. Deixa eu ler aqui um complemento do subsídio. Ele diz assim: a eleição é Deus escolhendo em quem? Em Cristo. Sempre em Cristo. Jamais é obra nossa. Então, a eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo. Deus, em Cristo, escolheu um povo para si. Aqueles que se achegam em Cristo, aqueles que recebem a Cristo, aqueles que foram alcançados em Cristo, esse é o povo eleito por Deus. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Então, Deus predestinou, planejando aqueles eleitos, o que iria fazer com eles, que foi o quê? A adoção de filhos, a herança e tudo isso por amor. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser. Como é que os eleitos deveriam ser? Em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho. Em segundo lugar, chamados, justificados, glorificados, santos e irrepreensíveis, adotados como seus filhos, redimidos, e aí também ele recebe toda a herança. Em quem? Em Cristo Jesus. Aqui a conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé. Deus elegeu os que creriam e perseverariam. E Deus também predestinou estes a receber a herança de filhos, a gloriosa herança. Então, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente. Então, é isso aí, irmãos. Se não deu para ficar claro, eu pretendo expor um pouquinho mais essa doutrina convosco em outra ocasião. Que Deus continue abençoando a todos que assistiram essa transmissão e que hão de assistir. Oreis por mim e compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe.